política, economia e sociedade no feudalismo. Comecemos pela política. A palavra-chave para entendermos a política feudal é descentralização. Não havia um rei que centralizava, que reunia em suas mãos o poder sobre o seu reino. O poder era exercido localmente dentro da relação entre suzerano e vassalo, dentro da relação suzerania e vassalagem. Um nobre determinado, fosse ele conde, barão, duque, marquês, dava a outro nobre, um benefício, um feudo. Esse benefício, esse feudo, poderia ser um pedaço de terra, poderia ser ouro, gado, ou mesmo o uso, o direito a cobrar pedágio em uma estrada ou ponte. Um nobre, então, dava a outro nobre esse benefício. Esse nobre que ganhava, a partir dali, deveria obediência e fidelidade militares ao nobre que lhe deu aquele benefício. O nobre que recebia o benefício era chamado de vassalo. E o nobre que dava o benefício, que concedia o benefício, era chamado de suzerano. Suzerano, quem dá, quem controla. Vassalo, quem recebe, quem deve obediência. Portanto, um mesmo marquês, um mesmo barão, um mesmo duque, poderia ter a seu serviço 1, 2, 10 nobres vassalos que lhe deviam obediência militar. Se o nobre suzerano devia, como parte desse contrato, dar a outro nobre um benefício, cabia ao vassalo fornecer cumprir alguns deveres. O vassalo deveria fornecer ao seu suzerano 40 dias de serviço militar por ano. O vassalo deveria fornecer ao seu suzerano ajuda na compra da armadura do seu filho, do filho do suzerano. Deveria fornecer ajuda na montagem do dote da filha do suzerano. Deveria contribuir para as festinhas no castelo do suzerano, para os banquetes, para as festas de modo geral. Vale lembrar que um mesmo nobre poderia ser vassalo de diversos suzeranos, o que dificultava muito a superioridade de um suzerano sobre outros. Afinal, um mesmo nobre poderia dever obediência militar a 2, 3, 4, 5 suzeranos ou mais. Descentralização é a palavra-chave para entendermos a política medieval. E o rei passava a ser apenas um senhor feudal entre senhores feudais. Um senhor feudal que muitas vezes tinha menos vassalos sob seu comando do que muitos nobres, do que muitos duques. Economia. A economia era uma economia agropastoril de subsistência. Cada feudo era uma unidade econômica que produzia, que plantava, que colhia, que pastoreava apenas para o seu próprio consumo. Não havia uma produção de excedentes daquilo que sobrava para ser comercializado. O comércio praticamente inexistia. E o uso de moeda, consequentemente, também praticamente inexistia na economia feudal. Sociedade. A sociedade feudal é denominada de sociedade de ordens. Deus havia ordenado a divisão dos homens em 3 categorias: oratores, belatores e laboratores. Oratores, os membros do clero da Igreja Católica, seriam responsáveis pela oração, pela proteção das almas contra o diabo, das suas almas e das almas de todos os outros. Os oratores então rezavam por si mesmos e pelos outros. Belatores seriam os homens dedicados à bela arte da guerra. Seriam os nobres, os homens que protegeriam a si mesmos e, protegendo seus feudos, protegeriam aos servos que viviam nele. Além de oratores, belatores, havia os laboratores, os servos, aqueles que trabalhariam para se sustentarem e para sustentarem os demais membros da sociedade feudal, oratores e belatores.
cada um cumpriria a sua função dentro de uma visão orgânica da sociedade. Isso demanda dizer que havia uma ideia de que um membro do clero não teria capacidade de guerrear, assim como um membro da nobreza não teria capacidade de trabalhar como um servo e um servo não teria capacidade de rezar como um membro do clero. Cada um nasceria para cumprir uma função durante toda a sua existência, perpetuamente. Colocar um servo no lugar de um membro do clero, ou vice-versa, seria colocar o coração para cumprir a função dos rins, ou colocar os rins para cumprir a função do fígado. Havia uma visão então funcionalista da sociedade que fazia com que a sociedade feudal de ordens, se dividisse em estamentos, em classes sociais praticamente imutáveis, onde se nascia, se morria.